Apesar das propostas inovadoras de alguns artistas como Visconti, Castanheto, Timóteo da Costa ou Rodolfo Moedo, o ambiente brasileiro da segunda década do século XX permanecia pesadamente acadêmico e conservador, principalmente no Rio de Janeiro, onde dominavam os padrões oficiais impostos pela Escola Nacional de Belas Artes. Já em São Paulo, que em 1913 travara contato com as concepções revolucionárias de Lazar Segal, forma-se aos poucos um grupo de jovens inconformados e resolvidos a introduzir no país a linguagem da vanguarda europeia. Entretanto, a mostra pioneira de Segal não teve maiores consequências, representando apenas um episódio isolado. Na verdade, foi em torno de Anita Malfatti, por ocasião de sua exposição realizada em São Paulo, em 1917, que as hostes modernistas se congregaram, iniciando o movimento que deveria culminar com a Semana de Arte Moderna. Dezembro de 1917 marca um evento histórico. A mostra de Anita Malfatti era a primeira exposição de arte moderna realizada no Brasil por um brasileiro. O impacto foi violento e desencadeou debates apaixonados, de intensidade até então desconhecida para nós. Os quadros, porém, talvez os mais belos e expressivos que Anita executou, nada tinham de extravagante. Tratava-se apenas de uma pintura forte e livre, ostentando cores bem equilibradas e sutilmente afinadas, sem preocupações naturalistas. Somente alguns títulos, tais como O Homem Amarelo, podem sugerir o tipo de liberdade que tanto sensibilizou a crítica da época. A pele amarela, porém, não era agressiva. Pelo contrário, as cores de Anita eram bem misturadas e não tinham, nem nunca tiveram, qualquer agressividade, característica ignorada pela autora. De fato, ao longo da vida, ela depurou cada vez mais as cores, perseguindo como ideal
a ingenuidade e a candura das fotos antigas, como mostra este retrato de Lalive. Sua exposição, contudo, aproximou Mário e Oswald de Andrade, funcionando como catalisadora do grupo que iria realizar a semana. Ainda em 1920, outro valor juntava-se a esses inovadores. Era o escultor Victor Brecheret, tão conhecido por seu monumento às bandeiras, um extraordinário exemplo de vigor épico, traduzido em linhas sintéticas e num poderoso jogo de massas e volumes. Mas se aqui Brecheret conseguiu expressar completamente a força em sua plenitude plástica, ele também foi capaz de exaltar a elegância feminina com rara delicadeza. Sem trair seu estilo, dominou o espaço tanto com formas compactas e tensas, como por meio de traços sinuosos, elegantes e delicados. Das várias poéticas modernas, extraiu um ritmo próprio, algo cubista e algo Art Nouveau, desdobrando planos e linhas com segura intuição. Mater Dolorosa, um monumento funerário, exemplifica admiravelmente esta feliz combinação. Assim, somando-se à amostra de Anita, a descoberta de Brecheret serviu como confirmação da existência real de um grupo renovador. Teatro Municipal de São Paulo, fevereiro de 1922. 100 anos após a nossa independência política, uma sequência de mostras, espetáculos e palestras, promovidas por jovens intelectuais, se propunha a conquistar a autonomia cultural, libertando-nos das influências estrangeiras. Na realidade, porém, ainda não existia uma vontade, apenas insatisfação, aspirações e desejos, e estes, inclusive, bem individuais
e desencontrados. Segundo um dos participantes, Emiliano de Cavalcante, a semana foi um encontro e, consequentemente, uma explosão de astros, uma negação romântica dos pseudo-valores artísticos consagrados pela inanição cultural. Aliás, isto é bem claro nas obras do Cavalcante da época, um autodidata que não pactuava com o ensino acadêmico e que, por instinto, recorria a soluções gráficas e a tons sombrios que lhe valeram o apelido de Menestrel dos Tons Velados, por parte de Mário de Andrade. Mas se a maioria dos artistas da semana não tinha orientação, um deles compartilhava da sólida formação de Anitta e Brecheret. Era Vicente do Rego Monteiro, que já na época apresentava um estilo coerente, original e, se não especificamente brasileiro, pelo menos sul-americano. Sua inspiração formal nasce das manifestações andinas pré-colombianas, caracterizadas nos ritmos e nas feições das personagens. Quanto ao suíço João Graz, sua participação limitou-se a algumas telas pintadas em geral na Europa, tais como esta paisagem espanhola. Embora pouco fecundo, continuou a trabalhar discretamente, ressentindo-se da luz dos trópicos, que clareou suas cores, como podemos observar em Pastoral. Herberg, nesta Mãe e Filho, revela em vulgar talento, qualidades plásticas, capacidade de síntese e, o que é raro na escultura, uma profunda expressividade. Também o caricaturista Ferrignac, como se depreende das poucas obras que deixou, possuía um admirável talento de artista gráfico. Finalmente, vale lembrar Ian de Almeida Prado, que participou mais por brincadeira que por convicção com estes desenhos, e o arquiteto Antônio Moya, que exibiu alguns projetos.
Logo após a semana, porém, surgiram alguns artistas que iriam formar com os revolucionários e desenvolver um trabalho valioso. Um deles é a paulista Tarsila do Amaral, cuja obra, compreendendo 3 fases distintas, pau-brasil, antropofagismo e pintura social, oscila desde a pureza rústica das cores caipiras até as concepções intelectualizadas e simbólicas ou as representações concretas, tendendo ao naturalismo. Outro paulista, Antônio Gonçalves Gomide, possui um cunho cubista muito forte, interpretado livremente com resultados líricos e originais. Mais que decompor as figuras, Gomide situa cada objeto num plano de inclinação diferente, animando assim o espaço tridimensional com uma sequência de planos que sugerem um movimento rotatório, uma espécie de evolução em redor do próprio eixo. Quanto ao Rio de Janeiro, as tendências acadêmicas ainda eram dominantes, mas apesar disso, há alguns exemplos de importância, com Hélios Selinger. Incompreendido e injustiçado pelos críticos modernistas, embora seja um dos descobridores de Victor Brecheret, Selinger pintou com coragem e sem cautelas, ignorando modismos. Errou sem medo, mas criou obras geniais, às quais o futuro fará justiça. Já bem diverso é o caso de outro carioca, Oswaldo Gueldi. Pensando-se em implicações ou justificativas provincianas e trilhando um caminho invulgar, Gueldi estabeleceu as premissas de uma obra destinada a situá-lo entre os maiores mestres contemporâneos. Fixando o rio suburbano, seus vagabundos e bêbados, seus cães, gatos, sonhos, pesadelos e jardins, jamais comentou acontecimentos, mas representou seu equivalente emocional, arrancando luz e sentimentos da madeira cortada por sua goiva magistral. Oswaldo Gueldi é, sem dúvida, um dos maiores artistas do século, tanto no Brasil quanto no panorama universal, principalmente na técnica na qual ele se dedicou com grande dedicação
durante quase a vida inteira. É a gravura em madeira, a xilogravura. Ele focaliza aspectos do cotidiano da vida carioca, principalmente repetindo determinados assuntos, como o do pescador, do peixe, o peixe que adquire um sentido mágico, ou se não mágico, simbólico. Grande parte da obra dele é em branco e preto, mas existem, como esta gravura, trabalhos expressivos em cores. Uma das características mais interessantes é a utilização que ele faz do veio da madeira. A madeira, no seu veio original, é aproveitada. A textura da gravura se enriquece com a textura natural da madeira. E a cor, neste caso, um contraste entre o vermelho e o verde, duas cores complementares, sempre tem um sentido simbólico. Ela interfere sugerindo algo pela própria característica da cor. Assim, o peixe vermelho é o peixe sacrificado. Se nós formos ver as garças, há um contorno levemente rosado, há um sol, poderia ser até uma lua, porque há uma certa ambiguidade na obra de Goeldi, que enriquece o mistério, que é levemente rosada. Inclusive, grande parte da gravura do Goeldi, como por exemplo no sobrado do Cosme Velho, é dominada pelos tons escuros, porque o claro aparece quando ele rasga a madeira com a goiva. E, contrariamente a esta dominante, quando ele focaliza a garça, que para ele era o símbolo da pureza, da inocência, ele deixa abertos muitos espaços. E os espaços abertos com a goiva, na gravura em madeira, na xilo, são os claros. E os escuros são aqueles no qual a goiva não trabalhou. E a impressão. Semana de 22. Para alguns, um mero divertimento para moços de boa família com tempo para perder. Para outros, um grito de alarme, prenúncio de uma longa guerra estética e agradável lembrança. Desacreditada e exaltada, a manifestação do Municipal tornou-se realmente importante pela obra posterior de seus participantes, pois não é exagero afirmar que, na época, foi apenas uma quente semana de verão que ninguém entendeu.
que quer sorrir. O Will Santi sempre gostou de música em volume baixo e ele descobriu a bossa nova, a MPB, com 10, 11 anos de idade, quando ele começou a estudar violão. Só em você.